Tem um gatinho aqui que hoje não quer me deixar trabalhar, mas eu vou dar um colinho para ele. O que eu queria contar hoje era sobre o professor Celestino Saquet. Eu descobri hoje que ele era aquariano como eu, mas só que ele nasceu 22 anos antes que eu. Então, no ano que eu tinha 15 anos, ele tinha 37 já, né? E meus pais tinham ido morar na praia e eu fiquei morando junto com no colégio da São José, das Irmãs da Providência de Gap, que isso ficava em Blumenau, bairro Garcia. E lá nesse colégio eu tinha muitas oportunidades de aprender coisas novas, né? Eu convivia com diversas professoras jovens que estavam sempre querendo aprender mais, e eu era uma menina que estava sempre ansiosa por aprender mais. E aí nisso eu fui fazendo diversos cursos e outras coisas que eu não teria feito se eu não morasse lá. Eu lembro que eu fiz um curso de matemática moderna, eu já não recordo quem foi o professor, se bem que me lembro o que eu aprendi. E em algum momento eu fui fazer um curso de História de Santa Catarina, que acontecia lá no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, e onde eu ia com as minhas amigas. E aquele curso foi uma coisa muito marcante na minha vida. Eu lembro até hoje como começou a primeira aula. O professor disse assim: Santa Catarina é um conjunto de ilhas culturais. Para quem tinha crescido com pouca visão de mundo, aquilo ali era assim abria os olhos da gente. Até hoje, as coisas que eu aprendi naquela semana estão comigo. Assim, foi muito bacana ter feito aquele curso. E quem o ministrou foi o professor Celestino Saquet. Quis assim a vida que eu continuasse encontrando o professor Celestino Saquet ao longo do tempo, né? Alguns anos depois, vou dizer quase 15 anos depois, eu lancei um primeiro livro e o professor Celestino era um escritor que escrevia sobre escritores e lançou um livro. Aí eu já não tenho certeza de uma coisa, ele lançou um livro chamado Os Catarinenses Escrevem Assim, e no mesmo ano saiu um outro livro que dizia assim, Outros Catarinenses Escrevem Assim. E eu estou em dúvida agora em qual dos dois que eu saí. Eu sei que de repente era uma coisa nossa, para quem tinha sonhado ser escritora e de repente fazer parte de um livro dessa importância, né? Eu fiquei assim fascinada. E isso aí também vai fazer com que eu passe a cruzar muitas vezes com o professor Celestino Saquet no escritório do nosso editor comum, que era o seu Odilon Lunardelli, em Florianópolis. E ele chegava lá, e eu chegava lá, e a gente se cruzava, e eu dizia, o senhor deu um curso maravilhoso para mim. Fazendo um parênteses agora, se hoje eu sou uma historiadora, eu devo aquele curso. Aquilo ali foi o pontapé inicial para eu deslanchar minha vida, assim, né? Então eu sempre falava coisas desse tipo para o professor Celestino, mas eu penso que ele nunca pensou que fosse tão importante para mim, né? E aí a vida vai passando, a gente vai se cruzando. O professor Celestino me deixou uma vez inteiramente pasma, porque eu era assim apaixonada por futebol, principalmente se tínhamos uma Copa do Mundo. E o professor estava dando aulas numa cidade do norte do estado, e uma certa tarde ele pegou o ônibus de volta para Florianópolis, que naquele tempo era tudo de ônibus, né? E ele era o único passageiro no ônibus, o motorista estava assim, danado da vida de estar ali dirigindo. Tudo estava em silêncio, as cidades estavam vazias e ele não compreendia o que era. Até que em algum momento, em alguma cidade que eles passaram, todo mundo gritando gol, né?
E aí ele escreveu sobre isso. E foi assim uma surpresa para ele entender que era um final de Copa do Mundo. E ele estava ali empatando um ônibus e um motorista, né? Então, para mim era surpreendente saber que existia no mundo alguém que não estaria viajando de ônibus naquele momento sagrado, que era o final de Copa do Mundo, né? E então, por muito tempo na minha vida, eu fui muito aficionada ao futebol. Mas, então, me parecia uma coisa assim muito estranha de saber que existia uma pessoa assim. Mas também cruzava muitas vezes com o professor Celestino em vernissagens, em diversos eventos, diversos acontecimentos, né? Onde ele sempre ia com a dona Terezinha junto. Eles pareciam dois passarinhos. Ele ia sempre de braço dado com ela, ou de mão dada com ela. E era um encanto de pessoas sempre doces, sempre cheias de sabedoria. E eu, agora, durante a pandemia, a dona Terezinha ou foi durante a pandemia ou foi um pouquinho antes. Nós estamos, nesse momento, é o ano 2022. Então, não faz muito tempo que a dona Terezinha voou como o passarinho que ela era. E ele ficou aí como o passarinho que ele é, né? Em algum momento ele vai voar e encontrar ela de novo. E o professor Celestino tinha uma peculiaridade, que era responder as cartas à mão. E pontualmente ele recebia um livro, uma carta, ele já lia, já respondia, era assim, sem demora, assim. Eu sabia o endereço dele, sei ainda de cor, Rua Jairo Calado, número 27. E porque nós trocamos muitas cartas no decorrer da vida, muitas, muitas. E até que o tempo passou, né? E o professor Celestino saiu da Rua Jairo Calado 27 e foi morar numa praia na ilha de Santa Catarina. E a vida vai passando e eu fico me lembrando agora do jornal A Ponte, que foi fundado pelo nosso editor, o senhor Adilon Nardelli. E da minha emoção de ver chegar lá na ponte, eu ia normalmente lá quando era sábado, e o seu professor Celestino aparecia também com um envelope, com o texto, minha contribuição para a ponte dessa semana e tal. Nossa, quando é que eu tinha imaginado, de repente, ver como é que se formava um jornal, chegava o escritor com um texto na mão, né, para participar do jornal. Então, lia muito avidamente tudo que ele escrevia, assim como lia de outros autores também. E aí teve um momento que ele foi fazer o doutorado no México. Era um tempo assim que a televisão já tinha chegado, muito precariamente, mas a internet ainda estava muito longe de chegar. E o nível de informação da gente era muito pequeno. Então, o professor Celestino passou a mandar do México para o jornal A Ponte as contribuições dele. E foi assim como abrir uma cortina sobre um novo país, né? Aprender sobre um novo país, aquelas crônicas dele, foi uma coisa fascinante, né? Lembro de detalhes, assim como uma vez faltou pasta de dente no México, ele contou numa crônica, né, como é que se vivia numa situação assim e tal. Então, estou dando esse detalhe só para que vocês façam, se liguem assim como eu era ligada no que ele escrevia, né? E a parte boa, então tem muita lembrança mesmo.
Hoje ele é o decano da Academia Catarinense de Letras. E a parte boa é que ele está aí, está com saúde. E eu espero encontrá-lo mais vezes, espero que a pandemia passe, espero que não perca de vista essa estrela guia que eu tive ao longo da minha vida, né? Querido professor Celestino, um grande abraço, muito carinho e fico esperando os acontecimentos. Vamos falando.